Eu acho que dá para a gente já explorar, professor. Tá, então acho que podemos começar, né, Marcos Danilo? O senhor quem Eu manda. queria primeiramente dar boa noite a todos. De discurso inconveniente aqui tecnológico, nós não conseguimos nos conectar no primeiro link, mas o Marcos Danilo, mais do que rapidamente, até parecer fazendo uma angioplastia por via radial, conseguimos e conseguimos mandar para todo mundo o link. Então temos aqui 51 participantes. Queria agradecer a todos pelo tempo, pela disposição em discutir conosco esse assunto extremamente palpitante e muito importante para a especialidade, que é o acesso radial, em especial o acesso radial na tabaqueira anatômica ou radial distal. Então, eu queria apresentar o Marcos Danilo. Antes dele, os nossos debatedores. Nós temos o Lucas Oliveira, que é o nosso residente do segundo ano de hemodinâmica, de cardiologia intervencionista na Escola Paulista de Medicina. Nós temos o Leonardo Guimarães. O Leonardo Guimarães é um egresso da Unifesp, da cardiologia, fez sua formação em cardiologia intervencionista conosco. Tive a honra e o privilégio de poder orientá-lo no seu doutorado. E ele fez o seu pós-doutorado na Universidade de Laval, em Quebec, no Canadá. É um jovem cardiologista intervencionista, muito orgulho para a nossa escola, por ter se formado aqui na escola, e é uma estrela em ascensão na nossa especialidade. E o Dr. José Augusto, que é um cardiologista intervencionista muito experiente, com mais de 20 anos de experiência, que vai poder, inclusive, contribuir bastante no que diz respeito ao desenvolvimento histórico dos acessos vasculares na nossa especialidade. E, por fim, o palestrante é o Dr. Marcos Danilo. Marcos Danilo ele é um preceptor da cardiologia intervencionista na Escola Paulista de Medicina, é um grande entusiasta da técnica radial. E, mais recentemente, o Marcos Danilo tem uma das maiores experiências no mundo, se não a maior experiência no mundo, em realizar angioplastia coronária pela radial distal ou tabaqueira anatômica. Então, ele vai discorrer sobre sobre as vantagens e desvantagens da sua experiência em Taubaté e também aqui no Hospital de São Paulo. Com a palavra, Dr. Marcos Danilo. Professor, muito obrigado. Deixa eu só tentar aqui dar um zoom para a gente fazer a apresentação. E aí, eu queria que vocês me dissessem se está aparecendo realmente. Acho que está, né? Estão conseguindo ver? Perfeito. O áudio está ok. Bom, pessoal, então a ideia é exatamente isso, é a gente falar um pouquinho sobre a quarta via de acesso em cardiologia intervencionista, que é a via de acesso transradial distal transradial access, na tabaqueira anatômica, tá? E focando especificamente em intervenção percutânea, tanto para o diagnóstico quanto para a intervenção percutânea. Bom, geralmente a gente passa muito rápido esse slide dos conflitos de interesse, mas eu preciso de ficar um pouquinho aqui e dizer que a minha apresentação é extremamente contaminada por um conflito de interesse gigante que o professor já apresentou, que é de fato o fato de eu ser apaixonado pela via transradial convencional, pela via transradial clássica, proximal, na face anterior do cunho, e mais recentemente, nos últimos 15 meses, de fevereiro de 2019 para cá, eu virei um aficionado pela técnica transradial distal na tabaqueira anatômica. E, obviamente, isso tem implicações extremamente importantes para o que eu penso e para o que eu vou apresentar para os senhores aqui. A ideia é tentar persuadi-los das vantagens e das razões pelas quais a gente virou aficionado pela técnica. Falar em acesso transradial, essencialmente, a gente precisa lembrar dois grandes pioneiros em relação à via transradial. Em 1989, o professor Lucien Campeau, no Canadá, publicou a primeira experiência com procedimentos diagnósticos em intervencionista, com coronarografia, utilizando a técnica transradial. Àquela ocasião, ele era pioneiro e dos primeiros 100 pacientes submetidos a estou admitindo algumas pessoas aqui, submetidos a coronariografias via transradial, usando catéteres 5F, lembrar que, à ocasião, ainda se fazia bastante a técnica SONES, por dissecção transbraquial, e a via transfemoral estava sendo revolucionária naquele momento, com catéteres de maior perfil. Ele teve apenas 12% de falhas e apenas 1% de oclusão da artéria radial documentada sem qualquer sangramento maior. Então, desde os seus primórdios, a técnica transradial
já despontava como sendo uma grande redutora de complicações vasculares locais. E este aqui é um ídolo mundial e, para mim, tem um significado gigantesco, o professor Ferdinand Menege, holandês, e em 1992 fez os primeiros casos e em 93 publicou. Ele simplesmente é pioneiro em angioplastia coronária convencional, sem implante de stent, via transradial. Foi também o primeiro a implantar stent coronária com angioplastia via transradial e a primeira angioplastia em cenário eletivo, paciente que vinha de casa para fazer o procedimento. Que hoje em dia é um cenário totalmente comum para nós, mas que no início dos anos 90 era ainda uma coisa revolucionária. Pois bem, deixa eu só passar aqui um pouquinho. Ok, bom, então as vantagens da via transradial, essencialmente, isso tem sido motivo de webinars recentes nossos, sobretudo para os pacientes que se apresentam com síndromes coronárias agudas, a via transradial se mostra redutora de eventos clínicos adversos, principalmente reduzindo o sangramento maior e mortalidade por todas as causas, está muito bem documentado. E a via transradial convencional, TRA, sim, já de maneira comprovada por várias meta-análises, vários trials randomizados, tanto no cenário agudo quanto no cenário crônico, custo-efetiva, principalmente, repito, pela redução de complicações relacionadas ao sítio de punção vascular, permitindo também uma deambulação mais precoce ao paciente e, portanto, maior conforto do mesmo no pós-procedimento. Não obstante, por esse motivo, inclusive, os guidelines mais recentes europeus apontam que a escolha da via transradial deve ser padrão, deve ser a via de eleição com classe de recomendação 1 e nível de evidência A para a realização de coronarografia e intervenções percutâneas, especificamente via transradial convencional. Ainda não há uma indicação clássica da via distal, porque é uma técnica relativamente mais recente. Bom, então, como eu falava, não obstante, a despeito de reduzir complicações vasculares, principalmente locais, de maneira substancial, nenhuma técnica é isenta de complicações. E as complicações com a via transradial convencional ainda existem. Principalmente, eu destaco para os senhores as taxas de oclusões trombóticas. Segundo alguns estudos com imagem, com Doppler, pós-descarte da bainha introdutória, do chifre arterial, essas taxas de oclusões podem chegar a 10%, em algumas casuísticas especificamente, podem chegar a 30%. Bom, 30% de oclusão da artéria radial após uma coronarografia ou intervenção coronária, eu ouvi que é uma taxa inaceitável. E esse é o racional, pessoal, para o desenvolvimento da técnica transradial distal. Então, este é um artigo extremamente elegante, ele veio após a publicação do professor Menege, ele dado em 2018, ele trata da base anatômica e do racional fisiológico para a adoção da via de acesso transradial distal para procedimentos percutâneos, tanto na cardiologia quanto nas demais áreas, na radiologia intervencionista, no vascular. Tá? E qual seria a frase célebre, o racional mor que eu destaco aqui para os senhores? Justamente eu vou mostrar em figuras a posteriori um detalhe que, ao se puncionar a artéria radial, após a emergência de um grande ramo ou de vários ramos, que se direcionam da radial para a ulnar, chamados, portanto, de ramos superficiais palmares da artéria radial, em havendo oclusão da artéria radial, quando da sua punção distal, na tabaqueira anatômica ou para além da tabaqueira anatômica, essa oclusão tenderia a não se estender proximalmente, o que acontece quando a gente funciona a via transradial na face interna do braço. Isso vai ficar mais fácil de entender com algumas figuras. Bom, primeiro é preciso que a gente passeie um pouquinho aqui, parece complicado, mas na verdade não o é, pela formação dos arcos palmares. Então, na figura da esquerda A, nós temos a face anterior da mão direita, né? A face palmar da mão direita, e nós temos aqui a alta do cotovelo para trás, nós teríamos topograficamente esperado de maneira normal a artéria braquial, a qual se divide, via de regra, em 3 ramos, dos quais a dois nós damos mais importância. São os ramos internos lá, e o ramo lateral, o ramo radial. A artéria ulnar, eu decoro como U, ela é responsável essencialmente pelo arco palmar superficial. O arco palmar superficial tende a preencher a face mais palmar, a face mais interna da mão.
A artéria radial, por sua vez, foge da face ventral, da face palmar, da face interna da mão e, quando nós passamos para a figura B, olhando agora o dorso da mão direita, nós percebemos que a artéria radial se dirige ao dorso da mão, a parte dorsal, e tem como função precípua formar um arco palmar profundo. Graças a Deus e graças à natureza, assim como nas coronárias, existem conexões bastante interessantes entre as artérias ulnar e radial e a artéria interóssea também, tá? Então, aqui é uma angiografia do controle de um caso recente aí da Escola Paulista, que nós fizemos via transradial direita distal, uma coronariografia com introdutor sim frente, e aqui ao final do procedimento, né, pela porta lateral do introdutor 5F, uma angiografia com a face dorsal da mão virada para cima, o polegar para dentro, e nós temos uma correlação clara com essa figura aqui retirada da internet. Então, a angiografia distal radial, a opacificação anterógrada do contraste, com a opacificação da artéria ulnar e das artérias interdigitais e as comunicações claras entre as artérias ulnar e radial. Pois bem, este esboço aqui da direita ele foi tirado daquele artigo de revisão 2018 e este aqui é muito claro para fazê-los entender, principalmente para aqueles que nunca tiveram contato com o percurso da radial proximal e distal. Então, aqui seria a mão direita em esboço, a mão direita enxergada na sua face lateral, né, com o polegar apontado para baixo. Aqui nós temos o curso convencional da artéria radial, onde, de maneira tradicional, se funcionou desde o final dos anos 80 e início dos anos 90, com os professores Lucien Campo e Ferdinand Guimeneja, a artéria radial convencional. Tá? Essa artéria radial, como nós vimos nos slides anteriores, tende a fugir da face ventral, se dirigir à face dorsal da mão, passando numa região triangular. Esta região triangular é chamada tabaqueira anatômica, em inglês anatômica, snuff box, e é formada por 3 tendões. Os tendões que essencialmente fazem o polegar se abrir ou se estender. Tá? O tendão do abdutor longo do polegar, o extensor curto e o extensor longo. E essa artéria continua até emitir ramos que vão irrigar a face dorsal dos artérios, dos quiodátios, dos dedos da mão. Então, nesta região, dentro da tabaqueira anatômica, é o instrumento utilizado pelos distalistas, assim são chamados os radialistas, que são seguidores da punção distal, mas existe também a possibilidade desse puncional que a gente chama de very distal, ou dorsal, para alguns autores. Alguns, inclusive, advogam que se deve puncionar não dentro da tabaqueira, mas sim além do extensor, do extensor longo do polegar. E aqui é uma correlação, uma dissecção que eu recebi recentemente por um colega pelo Instagram, e olha a riqueza de detalhes dessa dissecção. A artéria radial viria lá por dentro e passaria pela face externa da mão. Eu estou recebendo algumas pessoas aqui, por isso que meu raciocínio está sendo entrecortado. Muito bem, então esse é um racional anatômico que justifica a nossa apresentação. Pois bem, agora eu trago para os senhores, este foi um paper publicado agora em abril de 2020, colegas do Canadá, essencialmente cirurgiões endovasculares que fazem procedimentos o mais diversos possível. E aqui fica muito claro de entender. Então, nós teríamos na mão esquerda aqui, esse artigo é só sobre left distal, assim como o professor Guimeneja iniciou. Deixa eu admitir mais algumas pessoas, pessoal, perdão por isso. Aqui nós temos o curso da artéria radial proximal. A artéria radial, mais uma vez, foge da face interna, da face ventral da mão, se dirige à face dorsal. E aqui nós temos, de maneira muito feliz, aquele grande ramo superficial palmar que se dirige da artéria radial para a artéria ulnar. A artéria radial, repito, formará o arco palmar profundo no dorso da mão e a artéria ulnar, por sua vez, formará o arco palmar superficial. Aqui a exemplificação do sítio de punção da arteriotomia. Aqui seria o dilatador, representando a bainha introdutória arterial, sendo introduzida na artéria radial após a emergência desse ramo palmar superficial que se dirige à artéria ulnar. Vejam, senhores, que em havendo oclusão induzida, por exemplo, aqui no estudo de ecografia vascular e ultrassonografia com Doppler, em você comprimindo intencionalmente a artéria radial distal dentro da tabaqueira anatômica ou após a mesma,
ainda haveria opacificação de contraste ou fluxo na artéria radial até o ponto específico de oclusão, tá? Devido ao shunt que acontece por esses ramos entre a artéria radial e a artéria ulnar. Então, aqui fica clara a grande vantagem teórica que vem se confirmando com as várias casuísticas de, se eu utilizar a artéria radial no seu curso distal, dentro do tabaqueiro anatômico ou após a mesma, ao se evitar esse sítio de punção convencional, nós reduziríamos ou virtualmente eliminaríamos a oclusão da artéria radial proximal. Veja, ainda poderá haver oclusão da artéria radial distal. E o prejuízo para o polegar é mínimo porque, como a gente viu nas figuras anteriores, as vastas comunicações anastomóticas, principalmente nos ramos mais distais, permitiriam a perfusão do polegar e dos demais quirodáctilos. Então, esse é a grande vantagem, o grande racional para o widespread use, para o uso em larga escala da técnica transradial distal. Não para de chegar gente. Estou admitindo aqui as pessoas. E aí, não poderia ser outro que não o professor Ferdinand Quimenege, que em 1992, 1993, foi dito o pai da técnica transradial convencional, especificamente para o quesito intervenção coronária percutânea. Em 2017, vale ressaltar, ele não é o idealizador da técnica, ele não é o mentor. A primeira descrição de punção na artéria radial distal, da artéria radial distal, com vistas intervencionistas, foi por um russo vascular chamado Babu Nashville, a pronúncia é um pouco difícil, e ele recanalizou artérias radiais proximais ipsilaterais ocluídas recentemente. Então, pacientes que fizeram cateterismos diagnósticos e ou intervenções percutâneas e que ainda na fase intra-hospitalar ou no pós-recente tinham confirmação de oclusão de fluxo anterógrado pela punção na artéria radial convencional. Ele funcionava na altura da tabaqueira anatômica e fazia a angioplastia, a recanalização do trifesco e, portanto, recanalizava artérias radiais que, de outro modo, continuariam ocluídas e impediriam, por exemplo, o seu uso futuro para novas intervenções diagnósticas ou terapêuticas. E aí, o professor Quimenege viaja à Ásia e tem contato com o professor Kelledin e descobre que ele tinha uma grande casuística, porém não havia ainda feito uma publicação formal. E em medicina, os louros, as glórias de uma descoberta ficam para aquele que de fato faz o caminho certo, que busca a patente. E em maio de 2017, o professor Ferdinand Quimenege publica a sua casuística inicial de 118 pacientes elegíveis que iriam para fazer coronariografia, avaliações fisiológicas, avaliações diagnósticas com imagem ou intervenções percutâneas no seu laboratório em Amsterdã, na Holanda. Ele avaliou esses pacientes e teve um processo interessante, porém com uma casuística modesta, e ele decide fazer um technical report em maio de 2017 na revista respeitadíssima Eurointervention, especificamente usando a via de acesso transradial esquerda. Tá? E ele descreve, aqui eu trago ipsis literis, como um refinamento, sendo a via distal, LD-TRA, um refinamento da via clássica transradial provisional, da qual ele era um idealizador e sempre foi, e enfocando as vantagens em relação ao conforto para o paciente e para o operador, especificamente para a via transradial esquerda, devido à posição, a qual eu vou mostrar para vocês slides mais à frente, destacando também a via. Oi, pois não. Eu te pergunto um pouquinho, Adriano. Tem uma ferramenta de silenciar todos os áudios aí que você controla? Certo. Está tendo muita interferência, tem alguém cozinhando, alguma coisa em casa que está interferindo. Deixa eu tentar aqui, professor. Eu realmente havia visto, mas eu não a estou encontrando de novo. Ou então pedir para as pessoas, por gentileza, para desligar o áudio enquanto não estiverem falando, por favor. Isso, por favor, pessoal. Quem tiver aí, porque agora eu me perdi aqui como é que eu faço, para eu tentar mutar os que não eu aqui por enquanto. Pois bem, então as vantagens seriam o conforto para o paciente e para o operador, uma hemostasia ainda mais rápida do que já é com a via transradial convencional, e aqui praticamente a eliminação, virtual eliminação do risco de oclusão da artéria radial, aqui em inglês é RAO, proximal.
pelas razões que a gente já expôs nos slides anteriores. Esse passeio, pessoal, ele é importantíssimo porque, que fique claro, isso não vem da cabeça de alguém. Alguns colegas, isso é modinha, isso não é. Existe um racional por detrás da utilização da técnica transradial distal. E aqui eu convido, isso é um must see, um must read, um must watch. Em outubro de 2017, o professor Kemenege, basicamente, ele expõe num vídeo curto no YouTube, com inglês bem claro, basta digitar Left Distal Kemenege ou Left Distal Transvaal, como está aqui embaixo, esse é o título. Basicamente, ele expõe alguns slides retirados da sua publicação, que foi um technical report, em que ele enuncia um step by step para você fazer o setup e começar a fazer os procedimentos via transradial esquerda distal especificamente. Ele é um grande defensor da via transradial esquerda. E aqui eu trago alguns slides reproduzidos especificamente da apresentação do professor Kemenege. Aqui o professor Kelledin, que é uma das maiores casuísticas do mundo. Publicados, nós temos outros autores pessoais, a gente pessoalmente já está chegando bem pertinho do professor Kelledin e que sai muito breve com a publicação de mais um paper nosso, a gente consiga se tornar de fato oficialmente a maior casuística do mundo publicada. Pois bem, então, aqui são alguns slides do professor Kemenege. Então, a ideia era avaliar a execuibilidade da técnica transradial distal como abordagem padrão, não apenas para alguns casos, mas utilizada de rotina. Então, ele reforça o fato de, em havendo oclusão da artéria radial, quando da arteriotomia na tabaqueira anatômica, o professor Kemenege defende a punção dentro do tabaqueiro anatômico e não após a tabaqueira, ou very distal, o fluxo anterógrado ainda estaria preservado devido a essa comunicação entre as artérias ulnar e radial e, portanto, esse trombo, em havendo oclusão da artéria radial distal, se estenderia muito menos de maneira proximal, ou seja, não haveria a oclusão que a gente vê por exame de imagem, quando da punção proximal da artéria radial, essa oclusão pode se estender até a bifurcação ou trifurcação entre braquial, artéria interóssea, por alguns até menosprezada, ou a bifurcação clássica braquial, radial e ulnar. Pois bem, e ele defende nesta publicação de 2017 e no vídeo de outubro de 2017 como vantagens para o paciente, que fique claro, deve haver vantagens para o operador, mas principalmente para o binômio operador-paciente, o maior conforto utilizando o left distal para pacientes destros, preservando tanto a artéria radial proximal quanto a artéria direita, quanto a artéria radial proximal esquerda, para usos futuros, confecções de fístulas arteriovenosas em pacientes que estão em estadios avançados de doença renal crônica, estágios 4, estágios 5. Como uso em enxertos cirúrgicos, lembrar que a artéria radial, principalmente no Brasil, a esquerda, ela pode sim ser utilizada como conduíte cirúrgico em alguns cenários, e permitindo a hemostasia mais rápida e a movimentação mais livre do punho após intervenções. Ele chama de TRI naquela publicação como intervenção pela via transradial distal e TRA como exame diagnóstico. Depois essas siglas mudaram e DTRA essencialmente é o Distal Transradial Access, tanto para intervenções diagnósticas quanto para intervenções terapêuticas. Tá? E as vantagens para o operador seria, claro, a vantagem de já estar no trajeto radial esquerdo, cair na subclave esquerda, onde emerge de maneira crânio-caudal a artéria torácica interna esquerda, ou mamária interna esquerda, em inglês Lima. Para os femoralistas, o acesso à aorta ascendente via transradial esquerda, proximal ou distal, simula a abordagem via transfemoral clássica. E, especificamente para o left distal, a mão, como eu vou mostrar em figuras posteriores, é confortavelmente posicionada sobre o paciente. O operador pode e deve funcionar do lado direito mesmo, onde nós habitualmente nos posicionamos para operar os aparelhos de cardiologia de hemodinâmica, não só de cardiologia intervencionista, né, o aparelho de hemodinâmica como um todo. E isso aqui, esse é um drawback, esse é um inconveniente muito clássico. Quem sempre defendeu a via transradial esquerda convencional, por exemplo, paciente pós-Revasc, que eu sempre fui um deles, uma coisa que muito me incomodava, me inquietava até eu adotar o distal, era essa necessidade realmente de, para a gente acessar a artéria radial esquerda proximal, já que o paciente não conseguiria trazer o braço na posição neutra para cima do seu abdômen, principalmente aqueles mais obesos ou dispneicos, ou os dois, era muito ruim para o operador, com chumbo, executar o procedimento, trocar catéteres, o braço cair, até você pode tentar trazer, enfim. Então, teoricamente, o left distal elimina esse inconveniente postural para o operador.
Ainda algumas outras vantagens, o operador tende a ficar um pouco mais distante, estas aí eu até ponho em xeque, questiono, e seria um sítio de escape para quando há espasmo da artéria radial proximal, já que, repito, a nível distal existem as comunicações entre ulnar e radial. Pois bem, então há uma seara, há uma pleia de pontos a serem ponderados em relação às potenciais vantagens e o racional para a utilização da técnica distal. Bom, após a publicação do professor Quimenez, em maio de 2017, uma enxurrada de novos papers adotando a técnica distal, essencialmente o left distal, mas depois o right distal, começa a eclodir na literatura mundial. E, para resumi-las, eu trago uma revisão sistemática publicada em meados de 2019, compilando dados de 4.200 pacientes de 19 publicações, usando distal, right, left, ou em alguns raríssimos casos bilateral, e 47% dessa casuística total submetida à intervenção percutânea, essencialmente pacientes com doença coronariana estável, tá? E recomendo que no início do programa, de fato, você não queira fazer no primeiro supra, no primeiro choque cardiogênico, e sim para um paciente estável, homem com pulso bom, em que você pode gastar um certo tempo para se adaptar com a função e depois você vai ampliando a aplicação. Nós vamos mostrar alguns casos nossos aí de cenários mais desafiadores. A taxa de sucesso global nessa casuística de 4.200 pacientes, 19 publicações, uma revisão sistemática, foi de 95,4%, tá? Com muito poucas complicações, e aqui eu destaco em vermelho a oclusão da artéria radial proximal em pacientes que foram submetidos a exames diagnósticos ou intervenções terapêuticas via distal foi praticamente nula, de 1,7%. Bom, após essa evidência grande e crescente, eu, logo depois da publicação do professor Quimenez, eu comecei a fazer esporadicamente alguns casos e fui tomando gosto, mas como rotina, não. E eu não documentava os meus dados, não documentava as minhas taxas de sucesso e sucessos detalhes. Até que em fevereiro de 2017 eu decidi, principalmente após sentar e reler as publicações e me convencer das vantagens, eu decidi, em meados de fevereiro de 2017, a adotar o Distal Transradial Access como uma abordagem padrão para a execução de qualquer procedimento diagnóstico ou terapêutico na cardiologia intervencionista. Tá? E esses aqui são os dados da nossa publicação. Eu e o meu irmão, o Dr. Ednelson, que apareceu aí, nós tivemos a honra de ter como nosso senior author o professor Ferdinand Quimenez, que por e-mail me atendeu de pronto quando eu completei meus primeiros casos e se prontificou a revisar o nosso draft e a participar como nosso senior author. Nessa publicação, de maneira resumida, nossos primeiros 435 pacientes, eu de fato consegui angariar uma grande quantidade de casos. Após 3 meses em que eu adotei, o meu irmãozão, meu parceirão, se convenceu das vantagens e começou a utilizar o distal também, e foi impressionante a adaptação dele. A minha adaptação foi basicamente pelos vídeos que eu vi, pelos artigos que eu li, então eu não tive uma capacitação, eu não tive um treinamento intensivo em loco em centros que já faziam. E a minha adaptação foi relativamente tranquila, com os conflitos de interesse que eu expus no início da apresentação, e foi impressionante como o Ednelson também se adaptou de maneira muito clássica. Ele conseguiu, mais velho que eu, passar pelas 4 vias de acesso clássica. Quando é estagiário de cardiologia intervencionista, ele teve a oportunidade de dissecar. Essencialmente, a sua formação nos anos 2000 foi via transfemoral. De 2015, acredito eu, 2016, ele virou radialista, e logo depois ele conseguiu se adaptar. Acho que no máximo em 10 casos eu dei algumas dicas para ele de posicionamento, e ele já assumiu um gosto pela técnica distal. Então, de maneira resumida, nos nossos primeiros 5 meses de 2019, 435 pacientes consecutivos, 620 procedimentos no total. De maneira interessante, como o nosso serviço é essencialmente um serviço que atende pacientes com síndromes coronárias agudas, a maioria da nossa casuística já foi de pacientes com síndromes agudas. 15% de pacientes com supra, até então, nenhuma casuística tinha tal quantidade de pacientes agudos, especificamente pacientes com supra. Vale ressaltar que, mesmo sem guia de ultrassom, a artéria radial distal foi puncionada com sucesso em todos esses pacientes, e aqui vem um detalhe.
As taxas de crossover, isso é um drawback, isso é um inconveniente. Em muitos casos, você vai conseguir funcionar com um jato bom, um brisk backflow, um fluxo retrógrado bom, só que mesmo usando um fio hidrofílico, não será possível o avanço do mesmo pela radial distal, porque é documentado que nessa região ela tem um calibre menor e principalmente mais tortuosidades, mais ramificações. Então, o fio, mesmo que seja hidrofílico, portanto com a capacidade de navegar em direção à artéria radial proximal maior, ele pode adentrar em ramos periféricos e isso pode desencorajar alguns colegas que já me relataram isso. Eu comecei a fazer distal, mas tive que fazer crossover porque funcionava, mas o fio não avançava. Então, eu brinco que para fazer disso tem que ter 3 P's: o P da perícia, o P da paciência e o P da persistência. E só em 3% de casos a gente precisou fazer crossover. A gente priorizava o crossover de um distal para o outro distal, e com essa baixa taxa de crossover e priorizando o crossover de um lado para o outro, nós tivemos uma taxa de inserção da bainha no distal, seja direito, seja esquerdo, seja bilateral, de 98,6% desses primeiros 435 pacientes, sem complicações maiores. E isso nos motivou a criar um registro. Esse registro, eu tive um insight numa certa manhã de montar esse nome, Distraction Registry, e basicamente é isso: a adoção da artéria radial, da punção na artéria radial distal como padrão para qualquer procedimento diagnóstico ou intervencionista no laboratório de cardiologia intervencionista. Isso está registrado com uma pequena pendência. Isso está sendo usado para minha pós-graduação sob a orientação do professor Cacheta, no Clinical Trials brasileiro. E agora eu trago para os senhores, depois dessa primeira parte da aula com um passeio histórico e as coisas que nos antecederam em nossa primeira experiência, com fins mais práticos agora, como é que eu faço, como é que nós fazemos aqui em Taubaté no nosso serviço para que a gente utilize com taxas de sucesso adequadas o distal como rotina. Bom, de maneira importantíssima, de maneira fundamental, o engajamento da equipe do Cath Lab. E aqui eu agradeço, tem vários, já vi vários colegas aqui do nosso laboratório de hemodinâmica participando, enfermeira Cleide, enfermeira Núbia. Desde o início, a enfermagem se prontificou a nos ajudar com essa ideia revolucionária. Tudo que é novo assusta, gera questionamentos. E aqui nós temos, todas essas fotos são da casuística pessoal nossa aqui. Um paciente posicionado, esse é um paciente pós-revasque cirúrgica com enxerto mamária esquerda, com enxertos de safena ortocoronários. E aqui a gente deixa de backup o posicionamento. Tá? Aqui o left distal. A gente sempre deixa de backup também o right distal, para em caso de necessidade de conversão de uma via para outra, já está isso setado. Tá? E importante um coxim, né, do lado esquerdo do paciente, abaixo do seu cotovelo. Já existem devices desenvolvidos para isso, mas uma solução simples, barata, é simplesmente colocar um extensor, assim como a gente usa para o lado direito, para apoiar o material da angioplastia. Alguns panos cirúrgicos, gaze, coisa que o valha dobrado para que o cotovelo fique à altura do abdômen do paciente. Esse aqui é um paciente com obesidade androide, uma obesidade estágio 3, inclusive IMC bem elevado. E essa dica é importantíssima. Para que a gente superficialize a artéria radial distal, a gente pede para o paciente fazer o grasp the thumb, ou seja, apertar o polegar e fazer uma ligeira flexão lunar do punho. Então, mais ou menos esse movimento para que superficialize, tanto para o left quanto para o right. E aqui são os campos cirúrgicos, o campo cirúrgico plástico como um todo, ou os campos convencionais de pano. Nesta publicação agora recente de abril de 2020, eu fiquei muito encantado com a beleza dessa figura. Esses autores utilizavam exclusivamente o left distal e encoraja-se fortemente, a despeito de nós não o fazermos, encoraja-se fortemente o auxílio da imagem para guiar a punção, para fazer mensurações de calibre, para saber se o introdutor 5 frente, 6 frente, 7 frente, de fato não vai injuriar a artéria radial distal. E aqui o posicionamento do operador, tá? Um zoom maior, o probe de ultrassom na região da tabaqueira anatômica, a punção guiada por ultrassom e facilmente visível ao operador a imagem ultrassonográfica e a máquina para execução. Pois bem, aqui nossa realidade, a despeito de não lançar mão do ultrassom, seguindo esse step, essa padronização, eu estou funcionando aqui um left distal posicionado à direita do paciente, tá? Caprichar na anestesia, tá? Via de regra eu sempre faço pelo menos 5 ml na região ao redor. Lembrar que é uma região que tem mais terminações nervosas,
Nós temos tendões, né, essencialmente 3 tendões. Dentro da tabaqueira anatômica, nós vamos ter trajeto vascular e trajeto neural. Então, se a anestesia local não tiver sido muito bem feita e a punção, se for agressiva, se não for uma punção extremamente cautelosa, o paciente vai sofrer, vai ter dor. Isso também é um motivo para desencorajar os iniciantes. Aqui no Zoom. E aqui lembrar a regra básica. Bom, o professor Quimenez e alguns outros autores não recomendam a punção com o sistema catéter sobre a agulha. Eu, pessoalmente, sou um grande defensor, adoto isso, eu utilizo o kit da Terum, no qual esse sistema gel, né, o catéter sobre a agulha já vem, e essencialmente a gente tem que transfixar, só com um detalhe, quando da transfixação, a artéria radial distal dentro da tabaqueira anatômica vai estar por sobre 2 ossos do carpo, que são o trapézio escafoide. E o periósteo, como todos nós sabemos, quando vamos funcionar, por exemplo, uma subclave, o periósteo é extremamente inervado e sensível. Então, quando dessa transfixação, muito cuidado em relação a esse avanço para que o toque ao periósteo, de preferência, não aconteça e, se acontecer, que seja bem suave. Aqui, rapidamente, é um vídeo feito ontem, inclusive, pela Tati, aqui do nosso laboratório. Eu estou funcionando um right distal. Esse é um paciente com um infarto agudo do miocárdio com supra-DST de parede anterior, anestesia local, um pulso bom, um pulso cheio. Usando o gelco, a qualidade não fica tão adequada da cinegrafista, que ela estava querendo não contaminar o nosso campo, e a punção já realizada, transfixo, vou usar o introdutor de 23 da Terum, o introdutor maior, avanço o fio, descarto o gelco, avanço o dilatador. Não há necessidade de, em usando o material hidrofílico da Terum, de se fazer pique como rotina. Eu, pessoalmente, desaprovo o pique, a não ser quando a gente tem algum material realmente de qualidade inferior ao hidrofílico, e está instalado o Distal Transradial Access, nesse caso right distal, para fazer uma coronarografia e uma angioplastia primária no paciente com infarto com supra. Injeção de vasodilatador, nitroglicerina 200 microgramas, injeção de heparina, é questionável, injetar o nonabaína, nossa prática a gente sempre injeta. E é isso. E aqui, em sequência de fotos, esses steps, punção, avanço do fio, avanço do dilatador, e depois, uma vez que a bainha introdutória foi inserida, nenhuma diferença em relação à execução de um procedimento via transradial proximal. Tá? Para o left distal é importante realmente que o paciente tenha esse apoio, né, do seu cotovelo esquerdo, e o conforto para o operador é de fato notório no primeiro ou no segundo caso. Aqui diferentes calibres de introdutores, aqui um 4 French para a gente fazer uma angiografia cerebral, mais à frente eu vou mostrar para vocês, um 5 French aqui da Merit, a tecnologia da Terum, o Glide Shift Slender, 5 em 6 ou 6 em 7, o 6 aqui é o nosso default no nosso laboratório de hemodinâmica aqui em Taubaté. E muita gente me pergunta se eu tenho coragem. Não apenas a gente tem coragem, como a gente faz casos mais complexos em que a gente precisa de um cateter mais calibroso, introdutor 7 French. Esse aqui é o introdutor femoral, a gente funciona com 6 French radial e depois over the wire a gente consegue fazer a troca com carinho, com paciência, com anestesia local para o 7 French sem problemas maiores. A hemostasia é uma coisa que muita gente me pergunta, como é que é feita a hemostasia? Essencialmente, né, o brasileiro tem que ser estudado pela NASA, isso não é ideia nossa, outros papers já faziam isso, e basicamente o que a gente fez foi uma adaptação, não sei se vocês conhecem, mas o introdutor, o TR Band, que é este dispositivo, ele tem uma plataforma de plástico que dá um suporte aqui. A gente recomenda que isso seja descartado para que ele fique mais maleável e ele seja adaptado a hemostasia do distal. Aqui, left distal, então, step by step, essencialmente, a gente posiciona exatamente o verdinho um pouco a montante do sítio de punção, ou seja, antes, né, a gente envelopa, fecha normalmente. Se o punho for muito largo, faz uma adaptação com uma fita adesiva. Rarissimamente, quando não dá para fechar, em pacientes bastante obesos ou com anasarca, a gente pode fazer um curativo manual. Insufla com menos pressão, tá? De fato, quando você começa a fazer hemostasia do distal, você percebe que a artéria de menor calibre ela está apoiada sobre a tábua óssea do trapézio e a hemostasia é muito mais rápida, mesmo quando você está usando 2B3A, heparinização plena, antiplaquetários mais potentes, como o ticagrelol ou o prasugrel.
um volume menor. Aqui é uma ideia da Escola Paulista de Medicina. Eu fiquei bastante feliz com essa hemostasia prática, simples, custo-efetiva, em que você elimina a necessidade de faixas maiores. No início, fazia algumas bandagens, quando precisava de fazer manual, umas bandagens maiores, e fiquei encantado com essa variação. Detalhe é que nós trouxemos essa hemostasia da radial proximal, nós trouxemos para a distal, e se já funciona muito bem na radial proximal, na distal funcionará ainda melhor, porque, repito, a hemostasia é bem mais rápida. A companhia Merit desenvolveu especificamente para o professor Quimenege, para os distalistas esquerdos e direitos, uma bainha chamada Prelude Sync, a variação distal. O Prelude Sync é para o proximal e o distal, esse tripé, especificamente para o distal. Agora eu vou adentrar alguns casos de aplicação pessoal para mostrar, quando a gente fala que a gente usa como estratégia de fogo, estratégia padrão, muita gente questiona, mas o que é que você faz? Você faz só CAT? Você faz só diagnóstico? O que é que você faz para você ser tão defensor do distal, para você falar abertamente que o distal serve para tudo, para qualquer cenário? Então eu separei aqui, hoje nós estamos com 1.450 pacientes, no ritmo que nós vínhamos até março, era uma inclusão de cerca de 100 a 120 pacientes mês, nós dois aqui em Taubaté. Eu tenho incluído alguns casos da Escola Paulista, com os meninos aí, mas infelizmente no final de março, em meados de abril e de maio, com a redução volumétrica do nosso serviço, a inclusão de pacientes reduziu, mas nós estamos hoje com 1.450 pacientes, 2.150 procedimentos até então no nosso registro de extraction. Então, aqui é um caso de um paciente pós-revasc cirúrgica e eu trago essencialmente a foto de uma punção very distal. Então, aqui eu desenho com uma caneta piloto, obviamente ao final do procedimento, onde seria a tabaqueira anatômica desse paciente, reconstruída, e para este paciente o pulso distal era tão bom que eu puncionei para fins ilustrativos, inclusive o distal, o very distal, ou seja, após a tabaqueira anatômica, sem qualquer problema, para a realização de uma coronarografia e uma angioplastia ad hoc no cenário estável. Aqui, pacientes, então, pós-cirurgia de revascularização miocárdica, as vantagens de se utilizar o left distal, a cateterização do enxerto de coronária esquerda, ou torácica interna esquerda, tem um racional anatômico, né, para a sua cateterização eletiva. Essencialmente, você pode fazê-lo com um catéter IMA, um catéter mamário diagnóstico. Em alguns casos, a gente consegue fazer, inclusive, com um catéter TIG. E aqui um enxerto livre, aorto coronário direito, um enxerto de veia safena, com alguma ateromatose. Eu trago agora um caso que nós fizemos na Escola Paulista. Esse é o residente Lucas, que está de comentarista hoje. Ele tem mandado uma mensagem querendo fazer alguns casos via transradial esquerda, de pacientes pós-revasc. Então, coronária esquerda nativa, em oblíqua esquerda, em cranial, em spider view, com catéter TIG. Com este mesmo catéter TIG, fez-se a cateterização seletiva da coronária direita, havia um stent na sua porção distal em direção ao ramo VPD, com ateromatose difusa e uma estenose acentuada na porção média do ramo DPD grande. O enxerto, o mesmo catéter TIG, um enxerto aortocoronário fino, ramo diagonal, um enxerto safena, visto agora em outra angulação, uma desproporção de calibre importante entre o enxerto e o vaso, um outro enxerto aortocoronário safena marginal esquerdo, sustentando uma artéria circunflexa, e o mesmo catéter TIG cateterizando um enxerto mamário esquerdo na DA. Com o catéter AL1 nós fizemos uma angioplastia da posição distal da coronária direita até a posição média do ramo DPD, envolvendo a bifurcação com pote. Portanto, duas coronárias nativas, dois enxertos aortocoronário livres, um enxerto mamário esquerda na DA, via left distal com um catéter só, sem necessidade de troca de catéter, portanto, custo efetivo feito por um residente de cardiologia intervencionista. Casos mais complexos, em que você precisa fazer preparo da lesão com aterectomia rotacional, é possível sim fazer. Aqui, um caso de aterectomia rotacional, essa paciente tinha sido submetida a angioplastia primária da coronária direita e a coronarografia nós encontramos uma descendente anterior com uma ateromatose difusa, sobremodo calcificada, gerando uma redução luminal importante, desde a sua posição ostial e essencialmente na sua posição média distal. Nós acreditamos na artéria, fizemos a aterectomia rotacional
com uma oliva ou um burr de 1,25. Detalhe, essa paciente havia tortuosidades bastante acentuadas no território tronco braquicefálico, subclave direita, aorta ascendente, e a despeito disso nós fizemos um redo, ou seja, uma repunção, né? 3 semanas após, aqui já é a nova punção via right distal, para fazer a terectomia rotacional e a posterior angioplastia com 3 longos stents farmacológicos, desde o washer até a punção distal da coronária descendente anterior, e esse é um resultado final. Portanto, a técnica distal não é um limitador. Isso é um cenário clássico em vários operadores lançam mão da via transfemoral para usar catéteres, inclusive set frente ou coisas que o valham. CTO, eu tenho um carinho especial por oclusão total crônica. Essa é uma CTO ad hoc de uma oclusão interstente, uma reestenose oclusiva, envolvendo 2 stents convencionais previamente implantados do washer da coronária direita até a sua porção média e com o catéter AL1 e a estratégia antegrade wire escalation de maneira ad hoc, isso realizado para CTO. Esse é um outro caso da nossa escola paulista. Recentemente, em fevereiro, final de fevereiro de 2020, na última turma de residentes, o Flávio Lira, e acho que o Walter também estava no caso, e no início de março, na primeira turma agora dos nossos novos R2, 2 casos bastante semelhantes de CTO, de oclusão total crônica, a nível ostial da artéria descendente anterior. Esse primeiro paciente de 45 anos, com vaso único, uma CTO ostial, com função ventricular esquerda preservada e com angina e isquemia, portanto, com indicação clara e inequívoca em contexto de revascularização. Nós lançamos mão do bilateral distal para fazer a injeção simultânea. Aqui nós temos a coronografia diagnóstica foi realizada via transradial convencional, não foi comigo, e evidenciando uma colateral Hentrop 3 para uma oclusão a nível ostial da ADA. E aqui, desculpa pelo vídeo, eu tive que reprogramar a minha aula, isso filmado no celular, para fazer dual injection, já que a colateral essencialmente era do sistema coronário direito para o sistema esquerdo. Esse o basal, injeção no catéter da coronária direita e depois injeção retrógrada. Agora, em outra perspectiva, em caudal, evidenciando a CTO a nível ostial proximal de um tronco trifurcado. Na verdade, era um tronco tetrafurcado, já havia um ramo com uma CTO intristente. E o nosso resultado final após a recanalização da CTO, do washer da ADA, e depois a injeção na coronária direita, evidenciando que a colateral estava quiescente, evidenciou-se uma ponte miocárdica importante e extensa média distal da ADA, e a colateral quiescente, se no futuro a coronária direita sofrer, essa colateral lá estará quiescente. Aqui o resultado estático final, usando a estratégia bilateral distal para evitar punção transfemoral. É mais um cenário CTO-PCI, quando você precisa de usar dual injection, que você lança mão da estratégia ou biradial, proximal, ou radial femoral ou bifemoral. Imagem intracoronária, né? No nosso cath lab a gente infelizmente não dispõe de OCT como rotina, mas de IVUS para os pacientes em assistência suplementar sim. Right distal para fazer IVUS guided PCI. Aqui um caso ilustrando nos pacientes que vêm para fazer coronariografia, que porventura a gente planeja uma estratégia com imagem e precisa de liberação do convênio, a gente sempre utiliza ou tenta priorizar o redo, ou seja, a repunção. Nesse caso, um redo right distal, e aqui eu aponto a cicatriz da punção inicial e a gente funciona na mesma via distal direita sem qualquer problema. Já temos cerca de 5% desses 1.400 pacientes com redo right, redo left distal transradial. Aqui um dos casos de angioplastia em que a gente precisa de um device um pouco mais calibroso. Um paciente com uma traumatose importante, ostial proximal da ADA, envolvendo a bifurcação com grande ramo diagonal, para o qual nós programamos a estratégia DK Crush, e o paciente foi submetido à coronariografia numa quarta-feira, 48 horas depois, voltando de São Paulo na sexta-feira à tarde. Nós fizemos um IVUS Guided PCI, DK Crush,
com stent do wash da DA para frente e stent no wash do ramo lateral, via redo, set frente, right distal. Cenário agudo, né? Vários casos de infarto com supra, e oclusão da coronária direita proximal, em que se precisou fazer tromboaspiração, right distal, o resultado final. E aqui, eu vou diminuir um pouquinho. Esse é um caso bastante desafiador. Uma senhora de 78 anos, hipertensa, diabética tipo 2, obesa, dislipidêmica, que veio de um outro serviço simplesmente em tempestade elétrica secundária isquemia. Isso após a impregnação de sulfato de magnésio, beta-bloco parenteral, metoprolol succinato, dose de ataque de amiodarona, manutenção da amiodarona, dose de ataque de lidocaína, dose de manutenção de lidocaína. Isso está até publicado numa rede social, em algumas redes sociais minhas. Essa paciente deitou na mesa de hemodinâmica e nós não tínhamos como não estudá-la e resolver a vida dela. E esse foi um caso em que, se eu defendo tanto a estratégia distal, a gente precisou de fazer distal. Então, essa paciente precisou de terapia elétrica, inclusive, era TV já entrando, tossado de pano, com algum comprometimento neurológico. E após uma certa estabilização inicial, nós procedemos ao right distal. E, para nossa surpresa, essa paciente tem uma variante que os radialistas conhecem, que é a artéria subclave direita lusória, ou seja, retroesofagiana. Então, a animação. E, então, uma série de problemas, instabilidade elétrica refratária, a angina refratária em repouso, a coronarografia realizada nesse cenário. E olha a quantidade de tortuosidades com as quais eu precisei de lidar para chegar ao wash das coronárias sem desistir da via transradial distal. Coronária direita, bastante calcificação, a calcificação em destaque, traumatose acentuada. Não imaginei que teria o trabalho que tive quando da intervenção percutânea. Detalhe que no sistema de saúde nós não teremos lançamão de aterectomia rotacional, nem de catéteres extensores, guideline, guidezilla, telescope, trapliner. Aqui chama atenção a injeção na ADA, e inclusive na ACE, e inclusive a paciente encossada de pano, né? Olha o efeito mecânico gerado pelas ectopias e pelas arritmias ventriculares complexas. Angioplastia ad hoc da coronária direita e não porque da coronária esquerda. Essa paciente, além de torsado de pano, das arritmias ventriculares, fazia episódios de BAV 2:1, 3:1, BAVT intermitente. Então, acreditei que a culpada seria principalmente a coronária direita. Balão NC 2,5-20 não conseguia cruzar, a despeito de um catéter AL1 e de um fio extra suporte, uma WISP extra suporte. Depois de tanta manipulação com tanta tortuosidade, o triste fim do policarpo quaresma, o sistema é perdido e eu tenho que reiniciar a angioplastia com uma baita dissecção induzida pelo balão 2,5-20, sem poder desistir. Acreditando na via distal que eu conseguiria terminar a angioplastia, não conseguia passar um novo fio para servir de buddy wire e não conseguia descer o balão NC 2,5-20, o stent Zeiss Alpine 3,5-38, a despeito de um perfil de navegabilidade muito bom, eu só conseguia chegar até a posição média da coronária direita, lembrando as tortuosidades. E não me restou outra alternativa que não o delivery desse stent a nível ostial proximal medial da ACD, acreditando que, contrariamente ao que a gente faz no dia a dia, tratando o proximal primeiro e não distal primeiro, eu conseguiria entregar material. Consigo agora entregar um segundo fio extra suporte para fazer o buddy wire, e aquele balão NC 2,5-20 que inicialmente não conseguia descer, agora ele desce. Eu vou predilatar o território não predilatado com balão não complacente na borda distal do primeiro stent e vou fazer o delivery de um novo stent farmacológico, também Zeiss Alpine, Sistema Único de Saúde, com 3,23, em mínimo overlap com o stent prévio, obviamente puxando o fio, o segundo fio body wire para evitar o seu entrapment, a sua fratura. Delivery desse stent, novo body wire e agora descendo um balão NC 4 para que a gente otimizasse os resultados. Bom, não pude usar a imagem para coronária por ser Sistema Único de Saúde, nem extensor de catéter, nem aterectomia rotacional. Nós conseguimos, por fim, resolver a coronária direita da paciente, depois de um baita perrengue, vigência de tempestade elétrica refratária, um infarto sem supra, multiarterial, com artéria subclave direita lusória.
Essa paciente precisou também ser submetida na sequência à angioplastia da DA, e nós tivemos um resultado satisfatório, a bifurcação com grande ramo diagonal, técnica provisional, com POT depois, um baita resultado. Esse paciente foi comigo em consulta na terça-feira passada, está sem quaisquer complicações e com mudança de estilo de vida e está bastante bem. Alguns cenários desafiadores: pacientes com doença arterial periférica, paciente com amputação supragenicular bilateral, com vasculopatia importante, que fez um síndrome sem supra e para o qual nós usamos o right distal para fazer coronografia e angioplastia. Aqui um paciente em anasarca, tá? Eu exponho a região genital do paciente exatamente para evidenciar isso daqui. Era um paciente pós-revasc cirúrgica com os enxertos cirúrgicos desconhecidos, que fez TV na enfermaria, interpretada como isquêmica, e que vem para uma coronografia sob ventilação mecânica invasiva, portanto, sem poder fazer o apoio do polegar, a compressão do polegar, e a despeito disso, em anasarca, renal crônico não dialítico, left distal para fazer coronografia, estudo de enxertos e angioplastia. Aqui, um grande colega da neurologia aqui, o Dr. Ricardo Abicalaf, um entusiasta da via transradial, um dos pioneiros de se utilizar a via transradial convencional proximal no Brasil para a execução de procedimentos diagnósticos em neuroradiologia intervencionista. E nós fizemos alguns casos aí para que a gente passasse a expertise da técnica. O introdutor 4 frente com o catéter Simons, angiografia cerebral e hemostasia feita de maneira tranquila. Simons na subclave esquerda, vertebral esquerda, Simons no arco aórtico, Simons no território artéria subclave direita, carótida direita, subclave direita. Por fim, no cenário desafiador de choque cardiogênico, em que muitos colegas criticam, inclusive, até a coronografia via transradial proximal, pelo motivo de instabilidade hemodinâmica, dificuldade de punção, a gente adota aqui no nosso serviço a via distal, transradial, para a execução de procedimentos, e quando há necessidade, quando o paciente não estava, inclusive, com a linha central, o catéter venoso central, pela facilidade de preparo, a gente funciona a veia femoral, da qual eu sou fã, da artéria eu fujo com uma peremptoriedade gigante, e a coronografia, a intervenção percutânea via right distal e o acesso venoso para infusão de vasopressores e inotrópicos numa veia radial direita. Um cenário deste, uma variante de choque cardiogênico, isso no domingo de manhã, faz cerca de 3 semanas, um paciente em POT de uma atrioseptoplastia com PET de pericárdio bovino, teve PCRs repetidas em um choque cardiogênico interpretado como um infarto sem supra, coronografia de emergência a despeito de múltiplas injeções de nitrato, uma estenose suboclusiva ostial proximal no TCE, para a qual eu procedi com angioplastia, um trombo trifurcado, stent do wash do TCE até a sua posição distal, POT stent 4,5, POT com balão 5, infelizmente sem guia de imagem, por ser sistema de saúde, via right distal, paciente sob ventilação mecânica invasiva, em doses elevadas de vasopressor inotrópico. E aqui, o último caso, antes de a gente abrir para discussão, uma senhora de 68 anos, que vem em status de choque cardiogênico, com uma oclusão a nível do OSH da DA, 20 microgramas por quilo de dobutamina, já tem 48 horas do início do icto, right distal para essa senhora, e essa senhora, uma circulação heterocolateral Hemtrop 3, semelhante àquelas que eu mostrei dos casos de CTO, era essa coronária direita que estava sustentando o território da parede anterior. Essa senhora já tinha, 8 anos atrás, uma intervenção com stent convencional no ósseo da circunflexa, estratégia provisional, choque cardiogênico, então fio na DA, recanalização da descendente anterior. Deixa eu só voltar aqui. Após a predilatação, a estratégia de implante de stent, perdão, só uma falha técnica aqui, deixa eu voltar para onde estava. A estratégia de se implantar stent do tronco para a descendente anterior, já que não havia colo suficiente para que o stent ficasse só no ósseo da descendente anterior. Deixa eu só ver se o slide volta para vocês. Volta? Todo mundo consegue ver o slide? Consegui, perfeito. Eu estou acabando aqui. Recanalização parcial, um leito distal bastante ingrato da descendente anterior, com a traumatose difusa, limitação de nitrato, choque cardiogênico refratário, quase 1 micrograma por quilo minuto de NOR, 20 microgramas por quilo minuto de dobuta,
stent do ósseo do tronco para ADA proximal, pós-dilatações no stent 3,5-38, pós-dilatações desse stent com balão 4, e após o POT, um pinçamento do ósseo da artéria circunflexa, algum probleminha aqui nessa reprodução de vídeos, mas basicamente o que a gente consegue ver, um resultado final satisfatório. Precisei de depois tratar com estratégia TAP do ósseo da CX, então stent do tronco para ADA proximal e depois stent no ósseo da CX, a bifurcação reconstruída, uma paciente em emergência de choque cardiogênico, angioplastia de tronco, bifurcação no cenário agudo. Esse é o resultado final em Spider-View. Essa senhora teve alta após uma semana e se encontra bem também, sem complicações. De tal sorte que eu concluo, desculpa o alongamento da apresentação, que, de acordo com a nossa experiência institucional, dois intervencionistas experientes com a via transradial convencional, a adoção do Distal Transradial Access como abordagem padrão para a execução rotineira de angiografia coronariana, inclusive pacientes pós-revasc cirúrgica, e intervenções coronárias percutâneas por intervencionistas proficientes com a técnica transradial proximal, é sim segura e execuível, factível, e para essa otimização de qualidade, nós tivemos recentemente um editorial aceito para publicação em uma revista internacional, a Veratsaí, nós escrevemos como um quality improvement. Isso parece sim ser factível, e para isso uma definição de protocolos padronizados no laboratório de hemodinâmica é de fundamental importância. Era isso, pessoal. Muito bom, Marcos Danilo. Parabéns pela brilhante apresentação. Você foi muito didata e mostrou de maneira histórica a evolução da importância dos acessos radiais. E a gente percebe isso nos últimos anos. A transição do acesso femoral para depois o radial proximal e agora, para alguns operadores, e você é um grande, o seu grupo, você tem muita experiência com isso, distal, a gente tem percebido realmente uma melhoria na qualidade da atenção ao paciente, especificamente na redução de sangramentos e complicações vasculares. Então, parabéns pela aula. E gostaria de passar a palavra para o Zé Augusto, não sei se o Zé Augusto está ainda, para ele fazer comentários a respeito dessa potencial via de acesso para as intervenções e exames diagnósticos da nossa especialidade no futuro próximo. Você está por aí, Zé Gu? Estou aqui. Está me ouvindo? Obrigado, Zé Gu, por ter participado, viu? Imagina, é um prazer estar com vocês. Boa noite a todos. Antes de mais nada, gostaria de agradecer o convite de todos vocês e falar que o Marcos Danilo foi uma excelente conquista aqui para o nosso serviço. O entusiasmo dele é contagiante, tá certo? E as coisas vão acontecendo mesmo. A gente vê que não é só um entusiasmo de uma pessoa, você vê que o resultado que ele vem tendo é fabuloso. Isso está fazendo muito bem para os residentes e está fazendo muito bem para o pessoal mais velho também, que é para não deixar apagar a chama, que a escola precisa muito disso. Essa é a função de um centro formador, que é formar gente nova, capacitada, ganhar experiência em situações novas e também motivar o pessoal mais velho também a se mexer, a ver. Então, para a gente foi uma satisfação muito grande ter o Marcos Danilo trabalhando com a gente. Apresentação muito boa. Eu pego os plantões do Marcos Danilo e tenho acompanhado de perto o que ele tem feito lá e realmente é contagiante, dá certo. E eu tenho para dizer para vocês, como um operador mais velho, já sou daquele do grupo de risco do coronavírus, que eu passei por muita coisa. Eu praticamente acho que só não peguei a punção translombar da aorta e a punção transapical da aorta naquela época em que o cateterismo ainda mais rudimentar. Mas passei por toda a fase do SONES, passei por toda a fase da via transfemoral e agora voltamos para o braço e estamos na via radial. Da minha experiência que eu tenho, eu acho que a conquista da via radial é uma das coisas mais importantes que aconteceu no cenário da hemodinâmica, especialmente pela segurança, tá certo? Quantas noites os hemodinamicistas mais antigos
deixaram de dormir por causa de um hematoma absurdo, por causa de um hematoma retroperitoneal. Quantas noites foram perdidas? E essas complicações eram complicações que tiravam o sono da gente. A via transradial, seguramente, ela veio trazer para a gente muita segurança para o paciente, para o hemodinamicista, com resultados muito, muito bons, superponíveis aos resultados da via femoral. Então, eu reputo isso como uma conquista muito importante. Eu acho que os mais jovens têm que ter experiência em várias técnicas, em várias vias de acesso, mas seguramente essa vai ser uma via predominante daqui para frente. Não tenho muita dúvida disso aí. A via transradial distal, que no começo o pessoal mais velho vê com algum desdém, isso faz parte da pessoa ser mais velha, mas estou me convencendo vagarosamente que tem suas vantagens. Tenho feito algumas, como eu estou indo mais cauteloso, eu tenho preferido aqueles acessos que precisam ser pelo braço esquerdo, tem sido a minha opção primeiro atualmente, tem sido a via distal radial esquerda. E seguramente, e as coisas, e dá certo mesmo, não tem, a partir do momento em que você consegue introduzir a bainha, as dificuldades são iguais às dificuldades da via radial normal. Acho que é uma via perfeitamente, tecnicamente, muito boa. E à medida que... eu tenho como experiência pessoal, acho que a maioria de todos nós, que a adoção da via radial foi muito fácil sobre a via femoral. Todo mundo bastou alguns poucos meses para a gente chegar à conclusão que a via radial era superponível à via femoral. E provavelmente, talvez isso vá acontecer também com a via radial distal, à medida em que, quanto mais distal você faz a sua punção, provavelmente menor é o vaso, menor são as complicações, tanto de hemorragia como de consequências de eventual oclusão do vaso a ser puncionado. Então, eu acho que é uma coisa que tem que ser pensada, é uma coisa que tem que ser treinada, é obrigação da gente ter o máximo de habilidades para poder oferecer para o paciente. Gostaria de parabenizar o Marcos Danilo por ter introduzido essa técnica aqui entre a gente, que seguramente vai frutificar muito, vai ser muito bom para os residentes e vai ser muito bom para o pessoal mais velho também se mexer. Muito obrigado. Muito obrigado, Zé Gu, pelos excelentes comentários, pela sua intervenção, muito experiente, muito ponderado. Muito obrigado pela sua participação. Queria passar a palavra agora para o doutor Lucas Oliveira, que é o nosso R2 hemodinâmica, que já tem alguma experiência, evidentemente, com radial e distal também alguma experiência. O que você acha, Lucas, desse novo acesso para a nossa especialidade? Bom, professor, boa noite a todos. Parabéns ao professor Marcos Danilo pela aula. A gente não esperava nada diferente do que ele falou aí, não. A gente percebe que ele é um entusiasta mesmo da técnica radial, da radial distal. E, assim, agora, para a gente está sendo desafiador, né? Depois de 1 ano de residência, sei lá quantos casos, quantas punções já foram feitas ao longo desse primeiro ano de residência, e agora aprender um novo sentido de punção, né? Não é todo paciente que a gente consegue, mas sempre que a gente pode ter a oportunidade de funcionar via radial distal, a gente está não digo preferindo, mas a gente está se dispondo a aprender, né? Tanto é que acho que a sexta-feira passada que eu tive junto com o professor, acho que de 4, 5 casos, né, professor? Sim, fizemos todos radial distal. Acho que eu consegui funcionar todos, um ou outro que o fio não ia, o senhor ajudou lá e tal. Isso, mas a função foi feita, né? E acho que dos 5, 4 foram angioplastias, não foram angioplastias tão simples, mas assim, a partir do momento que você já está com o cateter lá na alta, você esquece que está na radial distal, né? E eu queria falar também que não é infrequente a gente ver casos de hematoma na radial, mesmo a radial proximal, mas assim, ainda são poucos casos que eu vi lá na Escola Paulista, mas hematoma na radial distal eu nunca vi ainda, né? Aquele nosso sistema de hemostasia com a bolinha, com o transpóreo, ele é bem eficiente para a hemostasia da via radial distal. E é bacana a gente ver também o comentário do professor Zé Augusto, né, que passou por toda
essa evolução dos acessos vasculares. Ver também a empolgação do professor Cacheta também. Essa semana ele postou para a gente um caso muito interessante de uma bifurcação tronco de ACX, tudo pela via radial distal, e ainda usou a robótica para terminar de dizer que dá para fazer tudo pela radial distal. Isso foi muito bacana ver, assim, que não só o senhor, professor Marcos, mas como outros hemodinamicistas um pouco mais experientes, mais na frente, estão também aderindo à técnica. Isso empolga mais a gente que está começando, que mesmo que já tenha passado um ano, funcionando na grande maioria acesso femoral, para continuar aprendendo e aprender essa nova técnica. Eu acho que, assim, se o professor Zé Augusto, com toda a experiência dele, falou que é o futuro, quem sou eu para discordar, né? É verdade. Ótimo. Muito obrigado, viu, Lucas, pelos seus comentários. Eu queria agora, então, passar a palavra para o Leonardo Guimarães, que, como eu disse, é um egresso da nossa cardiologia intervencionista, da escola da cardiologia, é um talento na especialidade, um grande operador que a gente tem tido uma oportunidade de trabalhar e ver o seu progresso nos últimos anos. Leonardo, está por aí? Estou por aqui, Adriano. Está todo mundo me ouvindo? Oba, beleza. Beleza. Primeiramente, agradecer o convite por participar dessa videoconferência, agora a nova forma de fazer uma reunião da disciplina, né? E parabenizar o Marcos Danilo, excelente apresentação, expôs desde do início da história aí da radial, evoluindo para radial distal. Eu sou um entusiasta, como o Danilo, da radial, né? Da radial, eu sou um amante da radial. Acho que ela já se provou que segurança do paciente, com menor taxa de complicação vascular, isso impactando principalmente nos pacientes com síndrome coronária aguda, acho que é um caminho sem volta, a radial. Agora, a radial distal, ela chegando, acho que a novidade é sempre interessante, a gente tem sempre que aprendê-la, ver ela com bastante entusiasmo, e o efeito teórico dela, da função da snuff box, da radial distal, acho que é muito importante. Depois do primeiro ramo, do arco palmar superficial, então isso provavelmente causa uma segurança para a isquemia da mão do paciente. Outra vantagem dela é que a gente foge do pulso, então acredito que o efeito de um hematoma para evoluir para síndrome compartimental também a gente anula esse efeito. Mas e além do conforto do paciente, principalmente para a radial esquerda. Então, analisando o que tem disponível, o Marcelo passou muito bem sobre tudo isso, a gente vê que a taxa de sucesso da radial distal para a taxa de punção, para a taxa de sucesso da radial proximal, elas são semelhantes, né? Acho que o que muda principalmente é o tempo de punção da radial distal e o menor tempo de hemostasia, né? O que a gente vê em termos de complicação vascular, a gente vê que a complicação por hematoma acho que é semelhante. O que vem demonstrado é que a radial já tem uma taxa de complicação vascular muito baixa, a radial proximal, então a radial distal com hematoma vai ser difícil a gente mostrar isso. A gente vai precisar de um N enorme, talvez não consiga mostrar uma redução na taxa de sangramento de hematoma e talvez tenha uma menor taxa de oclusão. Isso aqui vem o Danilo mostrou que os estudos mostram uma menor taxa de oclusão, os estudos iniciais. Quando começou a função da radial distal, eu ainda estava no Canadá, lá eu tenho um entusiasta por radial, um aficionado por radial, na verdade, o Olivier Bertrand, e começou exatamente a função da snuff box lá e foi lá que eu tive o primeiro contato e fiz minhas primeiras funções na snuff box, né? Acho que é uma função que ela vai evoluir também para ficar, mas ainda não sei se ela é para virar rotina para todos os casos. Acho que para a radial esquerda, provavelmente ela vai ser a via principal, ela vai ser a primeira via de acesso para a radial esquerda, pelo conforto do paciente, conforto para o operador, mas ainda vejo ela pelo tempo de punção um pouco maior e com a curva de aprendizado um pouco mais longa que da radial proximal, ainda
fico um pouco com o pé atrás para fazer isso em pacientes muito instáveis e pacientes com síndrome coronariana aguda com supra, em que o tempo é uma coisa muito importante. Além disso, como o Marcos Danilo falou claramente, a limitação pelo tamanho do introdutor, ela é facilmente ultrapassada pelos novos introdutores, principalmente o introdutor Slender. Então, por fim, eu acredito que é uma técnica que ela vai ficar, mas, a princípio, não vejo ela como uma técnica universal. Vejo ela como, provavelmente, a primeira escolha para uma radial esquerda, para um paciente revascularizado. Acho que o conforto dela é indiscutível, tanto para o paciente quanto para o operador, e provavelmente a menor exposição radiológica. Todo mundo sabe, quando a gente funciona a radial proximal do paciente com radial esquerda, praticamente a gente se debruça em cima do paciente pela posição, principalmente nos pacientes obesos que não conseguem atravessar completamente o braço. Então, acho que essa é a mensagem. O Marcos Danilo passou muito bem a mensagem com a Snuff Box. Ela provavelmente é uma técnica que está começando agora. Nós pegamos a evolução e acho que ela vai evoluir, talvez com pequenas mudanças de indicação, pequenas mudanças de priorizar essa técnica a outra, né? Acho que é essa a mensagem que a gente tem que ter, e provavelmente as novas evidências vão mostrar. Claro que se no futuro mostrar uma menor taxa de complicação vascular, uma menor taxa de complicação vascular em relação à proximal, provavelmente ela vai se tornar a primeira via de acesso, sendo a proximal a segunda e a femoral a terceira. Agora, até lá, eu vejo ela ainda como a primeira para a radial esquerda. Acho que a radial esquerda ela é excelente. Muito bom, Léo. Muito obrigado pelos seus comentários. Pelo adiantar da hora, a gente precisa encerrar essa reunião. Eu queria agradecer novamente e parabenizar o Marcos Danilo pela brilhante apresentação, nossos debatedores, a participação de todos, que é fundamental. Esse webinar só existe porque as pessoas participam pelo chat, às vezes participação, alguma intervenção pelo vídeo. Então eu queria agradecer mais uma vez, desejar boa noite e até a próxima terça-feira que vem. Muito obrigado a todos. Tenham uma boa noite. Tchau. Tchau.